Olá, gente! Doutor Luiz de Matos, gravando agora o terceiro vídeo. É sobre a nossa palestra Estudando o Diabetes, ok? Já vimos na nossa reflexão anterior que há 4 tipos de diabetes fundamentais. O diabetes tipo 1 ou juvenil, o diabetes tipo 2 ou do adulto e o diabetes gestacional, sendo esses 3 a predominância absoluta da doença na nossa população, podendo eventualmente surgir numa outra circunstância, através de um acidente, de um trauma, das diferentes medicações, ou até mesmo através do uso do álcool, né, que vai criando pancreatites, drogas e coisas dessa natureza, mas isso já numa proporção bem menor. Meus amados, vamos conversar mais um pouco sobre o diabetes 1, ok? O diabetes 1 também é conhecido como diabetes juvenil, ou como diabetes infantil, ou ainda diabetes da infância. Isso acontece porque ele ocorre geralmente já na idade infantil. Amados, o diabetes do tipo 1 é mais frequente em pessoas jovens, especialmente crianças e muitas das vezes adolescentes. O diabetes juvenil pode ter início abrupto. Pá! Uma hora depois está diabético. E ele pode ser também repentino. Muitas crianças perecem já na manifestação do diabetes, porque essa manifestação já é coma e nós não conseguimos tirar a criança do coma, ok? Então, trata-se de uma doença que desde o início ela é grave e cujo tratamento ou controle é feito pela aplicação da insulina. Amados, o diabetes juvenil é uma doença muito grave. Eu diria extremamente grave. E ela tem um alto índice de mortalidade. De modo que se a criança não morrer ainda na primeira infância, também não morrer na sua segunda infância, geralmente, ele morre na faixa dos 20 anos. Eu já atendi alguns desses casos e a gente fica como que derrotado. Eu perdi um jovem com 21 anos, jovem fantástico, maravilhoso, e ele tem que tomar insulina e ele não respeitou os horários de alimentação, fez um coma hipoglicêmico e morreu na nossa cara, ok? Então, amados, esse tipo de diabético, ele necessita do uso diário de insulina, porque eles não produzem nada de hormônio, tá certo? E esse uso não é só diário. Em certas situações, ele é várias vezes ao dia. E, evidentemente, vai ter uma associação entre a aplicação de insulina e alimentação. Aplicação de insulina e alimentação, ok? Vai exigir muita atenção da mãe, do pai, vai exigir muita atenção da família, vai haver mudanças nos hábitos alimentares dessa família, porque nós temos a presença de uma criança doente e o diabetes infantil, ele é de muito difícil controle, ok? A morte é muito comum através do coma diabético, que pode ser por excesso ou por falta, mas no caso do diabetes juvenil, geralmente é por falta de insulina. É o chamado coma hipoglicêmico. No âmbito da medicina, meus amados,
o coma por glicose baixa, ele é muito mais grave, ele é muito mais perigoso, ele é muito mais difícil de ser controlado e geralmente ele conduz à morte, ok? É fácil em termos, mas é muito mais fácil tirar o indivíduo de um coma hiper acima do que tirar o indivíduo de um coma hipo, isto é, abaixo, ok? Então, também é muito mais frequente o coma hiper, né? O coma com glicose alta, graças a Deus por isso, quando nós comparamos os comas com o hipo, ok? Na vida adulta, o coma hiper é mais comum. Na vida infantil, o coma hipo é mais comum, ok? O diabetes tipo 1 acaba sendo uma doença que ataca a família toda, trazendo sérios transtornos para todos, porque nós temos no seio da família uma criança com dificuldade grande no controle dessa doença. Amados, vamos focar um pouco agora o diabetes 2. O diabetes 2 é uma doença metabólica que ocorre quando o organismo tem alguma dificuldade em produzir insulina, ou talvez até a produza, mas em quantidade insuficiente para suprir a demanda interna na utilização da glicose, ok? O diabetes do tipo 2, meu amado, já é mais frequente em pessoas geralmente acima de 30 anos, ok? A incidência é mais intensa após os 40. É um diabetes de início insidioso, lento, calmo, progressivo, mas crônico, demorado, envolvendo um tempo extenso. E ele tem sinais e sintomas inespecíficos no início, e com o passar do tempo que nós vamos fazer o diagnóstico. Vamos falar da propensão ao diabetes. Amados, o diabetes do tipo 2 é um diabetes muito ligado à hereditariedade, ok? De modo que aquele que é de uma família de diabéticos pode desenvolver o diabetes, ok? No caso meu e da minha esposa, a minha família não tem diabetes. Ninguém é diabético na minha família. Mas na família da minha esposa, todos são diabéticos, menos ela, graças a Deus. Ok? Então é isso. Os fatores agravantes que podem ajudar a propiciar o início da doença, por exemplo, a presença da obesidade, ok? E particularmente a obesidade do tipo androide. Nós vamos falar sobre a obesidade depois do diabetes, ok? Que é a obesidade androide? Obesidade androide é quando a nossa gordura está localizada predominantemente no abdômen. Particularmente é o meu caso, né? Eu não tenho obesidade, mas eu tenho aumento do diâmetro abdominal. Também temos problemas quando o indivíduo é envolvido no alcoolismo crônico, ok? O alcoolismo crônico é uma das causas do diabetes porque ele ataca o pâncreas através das pancreatites repetidas, sendo o pâncreas quem produz a insulina. Aliás, meus amados, qualquer problema com o pâncreas, seja de qualquer natureza, incluindo-se traumas e doenças, pode gerar o diabetes, ok? Pode iniciar um processo de diabetes. Ok, meus amados? Bem, e quais são os sintomas particularmente iniciais do diabetes?
E aí é do diabetes de uma forma geral. Não é específica do diabetes 1, do diabetes 2 ou do diabetes gestacional. O primeiro sinal fundamental importante que deve chamar a nossa atenção é urinar muito. O que acontece? A gente urina mais vezes e quando urina quantidades maiores, ok? Como a gente aumenta a frequência da urina e o volume urinário, isso demanda um aumento na ingestão de água. Então o diabético, ele bebe mais água do que seria o normal. E como ele joga glicose fora na urina, daí ele urinar muito, e como ele bebe muita água porque urina muito, ele também tem fome mais a miúde, mais frequentemente, em tempos mais curtos. E como o diabético tem dificuldade de utilizar a glicose, então geralmente pode ter um emagrecimento, ok? Lembrar que no início do diabetes é prestando atenção nesses sinais que nós vamos identificar o diabetes. Então você que é de uma família diabética, você que é de uma família que tem diabetes na família, fique atento, porque quanto mais cedo detectarmos a doença, mais fácil é o seu controle. E lembrar que a urina do diabético, depois de um certo estágio, tendo muito açúcar, ela atrai formigas, ok? Então, se você ver depois a presença de formigas no local que você urinou, pode fazer o exame porque você está com diabetes. Quanto ao diagnóstico, meus amados, o diagnóstico de diabetes é feito através da medida da glicemia de jejum, ok? Mas não é uma medida com glicose aumentada na circulação que vai se fazer o diagnóstico, ok? Nós, médicos, exigimos 3 dosagens, 3 medidas, 3 avaliações em situações distintas, em dias diferentes, sempre com um jejum mínimo de 6 a 8 horas, ok? Com 3 medidas, onde a glicemia está acima do normal, nós temos instalado a doença diabética. Claro, quanto maior a glicemia, mais grave, ok? Quanto menor a glicemia, mais tranquilo. Quanto mais grave, mais difícil será o controle. Existe um teste chamado teste do GTT que verifica no indivíduo que ainda não é diabético se ele tem a propensão de ser diabético ou não, ok? Esse teste é feito nos laboratórios e muitas das vezes a gente o faz para saber se o indivíduo tem propensão para o diabetes e nesse caso ele vai ficar mais atento do que seria o normal. Porque o objetivo é identificar o diabetes cedo. Quanto mais cedo, melhor. Ok, meus amados? Já estamos aguardando o 4º vídeo, não é? Maravilha. Se inscreva no nosso canal, meu amado. Se esses vídeos têm sido úteis na sua vida, se inscreva no nosso canal. Outra coisa, repasse esses vídeos, repasse esse ensino, repasse essas orientações. Toda a nossa população precisa ser conscientizada dessas coisas e muitas das vezes um estudo desse pode despertar famílias, pode despertar pessoas, levando a uma melhor situação de vida, fazendo o diagnóstico mais cedo, ok?
deixa seu like aí, se inscreva no canal, faça comentários, escreva, participe dos comentários, meus amados. Nós estamos aqui, seja dúvida, seja elogio, ou seja crítica, tá certo? Estamos aqui abertos para sermos avaliados por vocês que assistem os nossos vídeos, particularmente os que assistem os vídeos inteiros. Fiquem todos com Deus e Deus nos abençoe a todos.